Papo de prateleira com o pé na rua de novo, como eu sempre gosto, aqui em São Paulo, capital paulista, nessa sede maravilhosa da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, e a gente está aqui na tradicionalíssima noite que a ANDA, a Associação Nacional de Difusão de Adubo, sempre promove no final do ano para quê? Para analisar, conversar um pouquinho sobre 2023, o que o pessoal da entidade e os parceiros estão esperando para 2024, e é isso que a gente vai conversar aqui com o Jorge. O Jorge, que ele é o vice-presidente da ANDA, gente, mas também é o homem que comanda a Associação dos Misturadores de Adubo. Ô Jorge, bem-vindo aqui ao Papo Prateleira, tá, rapaz? Muito obrigado, mano. Fala uma coisa. O prazer é meu, tá? Tentar responder para você alguma pergunta. Que nada, o prazer é todo do Papo de Prateleira. Ô Jorge, fala uma coisa para mim. Como é que foi 2023 o pessoal que mistura adubo em relação aos resultados de safra mesmo do agronegócio? Então, a safra colhida em 2023 foi uma safra espetacular, com vários fatores contribuindo para o sucesso. A maior safra colhida no Brasil, São Pedro, tá certo? O entusiasmo, tá certo? As condições de preço, uma relação de troca que começou a se ajustar. Então nós tivemos um sucesso muito grande, não dependendo de um fator isolado, mas de vários fatores, tá certo? Que contribuíram para o que nós estamos fazendo aí agora. E a perspectiva para agora, que a gente tá entrando na safra de verão 23, 24. O que você me diz aí sobre o ponto de vista do que foi planejado, do que o agricultor realmente pegou e utilizou de adubo e misturou? Não, existe, tá certa perspectiva ainda de conclusão dessa safra, ela não está concluída o plantio, tá? Temos alguns problemas climáticos dificultando tudo isso, tá certo? Teve até replantio, né, Jorge, em algumas áreas. Regiões do país, existe alguma indefinição com relação à rentabilidade das culturas, existe a postergação de compra de fertilizantes por parte dos agricultores em função dessa indefinição. E não dizia, né? Veja, nos últimos anos o agricultor, como sempre, foi bem atendido, nunca faltou fertilizante. Exatamente. Independente de toda a complexidade que envolve a geopolítica mundial, tá certo? Nunca faltou, sempre teve fertilizantes. Eventualmente você teve um problema do navio atrasado aqui, acolá, mas... Muito pontual, né? Pontual e nenhum comprometimento houve com isso. Então isso criou um hábito, né? Como em outros países, de tentar postergar ao máximo, tá certo? Para que tome a melhor decisão. Isso, num determinado ponto, existem razões e em outros existem dificuldades. Às vezes funciona, às vezes não funciona, né? Num certo ponto, tá certo? O não funcionamento pode ser confundido com uma certa irresponsabilidade, porque os problemas logísticos do Brasil são diversos. Então, entre a tomada de uma decisão de importação, de compra e de venda, até a entrega desse produto... Da tarde para amanhã seguinte, né? Isso às vezes transcorre 90, 120 dias, tá certo? Então é complicado, mas existe aí fertilizantes, não tem problema de falta, pontualmente pode ter menos oferta de determinados nutrientes, mas eu acredito que nós não teríamos nenhum problema para atingir aquilo que se pensou, se planejou executar na safra 23-24. Tá, estamos aguardando aí a definição do São Pedro, tá? Precisa concluir o plantio da soja, alguns agricultores já replantaram em diversas regiões do país, outros estão trocando a cultura de soja, inspirados aí no melhor comportamento ou tendência de milho, tá sendo o preço do milho. Foi menos gente plantar um pouco por causa do ano passado, né? Tá, isso, mas é comprometedor, porque o atraso do plantio fecha a safra viável, né, em termos de produtividade. Isso já leva aí a uma terceira troca, né? Primeiro foi soja por milho e agora milho por sorgo. Isso. Tá, e a gente não sabe o tamanho que vai virar isso. Agora, com toda certeza, existe uma perda de produtividade. Vai existir, consequentemente, uma perda de receita agrícola. O tamanho é uma questão de se verificar. Perfeito. Agora, fala uma coisa. De tudo que você falou, tudo na verdade remete, você me corrige se eu estiver falando bobagem, tudo remete, na verdade, a uma boa gestão e um bom planejamento, e o produtor olhar, pensa nos preços dele. Trava o que é possível, planeja o que é necessário e precisa planejar, e aí não vai ficar correndo nem contra tempo e nem contra mercado, né? O problema, tá certo, é a especulação. Tá certo? A especulação, a ânsia de melhores resultados,
às vezes faz com que o agricultor não use as ferramentas adequadas. Então, o bom senso, né, orienta que ele tente resguardar quando possível, É claro. e dentro da viabilidade. Claro, o dinheiro é dele, é lógico, Com né? certeza. E dentro da viabilidade, resguardar os seus custos, tá certo? Às vezes até mesmo eliminando o risco, tá certo? De uma menor remuneração ou maior remuneração. Que é muito bom, né? Perspectiva de preço. É muito bom, mas é arriscado, tá certo, tá? Não, eliminar risco, eu digo. Porque você veja na safra passada, apresentou excelentes ganhos para o produtor. Exatamente. Tá? Porque ele deixou de vender ou de travar os preços dos seus produtos. Cada um é dono do calo, como dizia meu pai, né? Cada um sabe o sapato que tem, né? Fala uma coisa para a gente encerrar aí a conversa. Você tem uma empresa lá em Goiás, coração aí do Brasil, né? Uma área agrícola maravilhosa. E como é que está a empresa? Como é que foi em 2023? E como é que está o trabalho dos misturadores da associação, da AMA? Tá, eu tenho uma empresa que chama Fertilizantes Aliança, tem 47 anos, foi fundada em 1976. Oh, maravilha. Certo? É uma empresa... Governo Ernesto Geisel ainda, hein, rapaz? Não, tá certo. Vem de continuidade de atividades, não de empresa, continuidade de atividades na área. A minha família foi a primeira que levou semente de milho híbrido para Goiás. Que maravilha, hein, rapaz? E ninguém nunca imaginava a pujança desse setor com o advento de tecnologias, Embrapa, criação da soja. Embrapa nascendo, na verdade, né, Jorge? 76, né? Embrapa nascendo nessa época. Tá bem lá? Tá bem, a Embrapa é importantíssima, certo? Uma das entidades exemplos do Brasil. Não, digo a empresa sua, que a gente está falando da empresa e da AMA. Tá, a minha empresa também, tá certo? Tá com planos novos de expansão, com planos de melhor atividade, melhor atender os agricultores e seus clientes. Com relação à AMA Brasil... Isso, a entidade aí, os parceiros da AMA. A entidade compõe cerca de 75 parceiros associados. Oh, que maravilha. Com cerca de 400 unidades misturadoras esparramadas por todo o Brasil, de norte a sul. Que legal. Tá, e representa os interesses dos misturadores, em termos de levar melhor fertilizante, melhor tecnologia, tá certo? De uma forma pulverizada e com o melhor resultado para o agricultor. E com uma complexidade impressionante, né? Nós estamos num país tropical, nós temos regiões produtoras com características muito distintas e a preocupação e a seriedade, a complexidade do trabalho de vocês de encontrar, principalmente os misturadores, encontrar aquele produto final ideal para jogar no solo e ajudar a planta e a semente, né? Com certeza, tá certo? O Brasil, se não estou enganado, é o único país que está em dois hemisférios com dois patamares de atividades sazonais. E apenas quase 9 milhões de quilômetros quadrados. A agricultura brasileira é um exemplo para o mundo, né? E a atividade dos agricultores pode servir como case, tá certo? No sentido de como melhor desenvolver uma técnica, como melhor explorar os recursos que existem. O Brasil explora muito pouco suas áreas, produz muito, é um gerador de alimentos, tá certo? Um grande contribuinte no sentido de mitigar a falta de alimentos, de minimizar os efeitos de eventual crise alimentar, tá certo? O Brasil tem parabéns para tudo isso. A gente construiu uma história que nos faz ser condenados a alimentar o Brasil e o mundo, né, Jorge? É uma história, estamos condenados, mas é um prazer, né? Lógico. É um prazer. A comida para os outros é maravilhoso trabalhar para isso. É um prazer trabalhar dessa forma. Deus foi generoso, né? Em termos de solo, em termos de mentalidade brasileira, o espírito empreendedor, inovador, né? E se não fosse, vamos dizer assim, um pouco da demanda, da pressão por melhor qualidade, melhor desenvolvimento por parte dos agricultores, nossos clientes, dificilmente estaríamos nesse patamar de tecnologia e produção que temos hoje. Que maravilha. E um patamar graças ao trabalho pioneiro de muitos, como esse homem aqui, ó, o Jorge, lá em Goiás, ó, vocês viram o que ele falou? 1976, eu tinha 13 anos de idade, o Brasil ainda importava alimento, mas ali já começava um trabalho que ia chegar aqui hoje. A gente teve uma super safra agora em 2013, 2024 não vamos ter uma safra talvez maior, mas vamos ter uma safra muito grande, e ele já avisou, não falta adubo para o produtor brasileiro produzir alimentos, certo? Perfeito, vamos aí. Preparados. Feliz Natal, feliz Ano Novo para você, para sua empresa, para sua família e para o pessoal da AMA. Para todos nós, para vocês também, da sua equipe de reportagem, tá certo? A gente está à disposição. E felicidade, sucesso. Que maravilha, esse é um dos homens que ajuda a produzir alimento para milhões de brasileiros e bilhões de pessoas no mundo inteiro. Papo de prateleira direto aqui da festa da ANDA em São Paulo, capital.